A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, professor, professora, aluno, aluna da escola dominical. Eu me chamo Ediel Gama, sou diácono, sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus, na congregação do Templo Monte Sião, ali pastoreada pelo pastor Paulo Sérgio Neves, localizada no bairro do Bengui, em Belém do Pará. Estou aqui hoje mais uma vez com você para nós juntos estudarmos mais uma lição deste primeiro trimestre do ano de 2025. Antes de nós iniciarmos essa aula, como de costume, vamos elevar nosso pensamento, nossa mente em oração ao Senhor, a fim de que Ele abra as nossas mentes, a fim de que Ele abra os nossos corações para compreender e praticar a Sua palavra. Amado Deus, Pai Celestial, louvado e engrandecido seja o Teu nome para todos sempre. Estamos aqui, Senhor, mais uma vez em Tua presença, a fim de prestarmos a Ti, Senhor, adoração através do estudo da Tua palavra. Se é conosco, ó Deus. Eu quero te pedir nesse momento que o Senhor venha visitar cada lar, cada pessoa que tiver acesso a este vídeo, que tudo que for dito, tudo que foi explanado aqui seja somente para a honra e glória do Teu nome. Ó Senhor, purifica a nossa mente, Senhor, tira todo o preconceito, a fim de que nós venhamos a aprender, compreender a Tua palavra. Limpa nosso coração para que nós venhamos praticá-la, em nome de Jesus. Amém e amém. A lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 4. Ela aborda o livro do profeta Isaías, especificamente nos capítulos 24 a 27. E ela tem por título, Isaías 24 a 27, o Apocalipse de Isaías. O texto áureo, ele se encontra lá em Isaías, capítulo 24, versículo 1, que diz assim: Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. A verdade prática nos diz que confiar em Deus nos garante força para resistir ao mal, enquanto aguardamos sua segunda vinda e o estabelecimento de seu reino justo e pacífico. Como sempre, nós temos aqui 3 objetivos para a lição de hoje. O primeiro é compreender o julgamento de Deus sobre as nações. O segundo é identificar os elementos de restauração e ressurreição em Sião. E o terceiro é reconhecer a vitória final de Deus e a restauração de Israel. Aí, veja bem o seguinte, meu querido. A lição anterior, nós estudamos exatamente acerca do Emanuel, né? Nós estudamos acerca das profecias de Isaías que falam, que anunciam o nascimento do Senhor Jesus. Então, na aula passada, eu tenho certeza que você já estudou aí juntamente com a sua classe, de que forma, em que contexto o profeta Isaías anuncia o que está acontecendo, quais são as profecias, o que politicamente está acontecendo ali em Judá, no momento em que Isaías passa a anunciar a chegada maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Só que assim, vejam bem, entre a lição anterior ela aborda do capítulo 7 ao capítulo 12. Aí nós vamos ter um salto do capítulo 13 ao 23, que a gente não vai abordar, mas seria interessante que você desse uma olhada, você desse uma lida na sua casa, até para você compreender o que tem antecedente ao momento em que Isaías finalmente vai tratar acerca do Apocalipse, tá? Que é exatamente o que nós vamos estudar agora. Bom, meus amados irmãos, antes da gente entrar propriamente dito na aula, nós precisamos compreender, antes de nós entendermos o Apocalipse de Isaías, nós precisamos entender, primeiramente, o que é Apocalipse. Você sabe o que é Apocalipse? Apocalipse, às vezes a gente faz uma relação assim muito negativa do que seria o Apocalipse. Aqui no Brasil, na verdade, nos países de fala latina, há uma correlação muito grande entre Apocalipse e desgraça, devastação, porque por conta justamente do que ocorre ali das cenas, né, que são narradas ali no Apocalipse de João.
E é exatamente por isso que nós chamamos aqui de Apocalipse de Isaías. Mas Apocalipse, a palavra Apocalipse, ela é uma corruptela latina do grego koiné apocalipse, né? Que seria o quê? Literalmente significa revelação ou desvendamento, descoberta. É tanto que se você pegar uma Bíblia Sagrada em inglês, Apocalipse é traduzido para Revelation, que é exatamente revelação. Isso daí talvez seja muito importante para você compreender que, apesar de todas as catástrofes que são narradas no Apocalipse de João e hoje também no Apocalipse de Isaías, que também é considerado, chamado de pequeno Apocalipse, por conta do tanto de texto que é produzido, né, apenas 4 capítulos, apesar de tudo isso, o que nos interessa aqui é exatamente a revelação do Senhor. Isso daí é muito importante para você compreender, meu irmão, porque assim, toda vez que a gente ouve falar disso, o Apocalipse seja de Isaías, mais comumente o de João, às vezes há um temor desarrazoado da igreja. Porque conforme nós vamos compreender, isso aqui nada mais passa do que prova do amor de Deus em revelar uma parte da sua vontade a nós. Seja através de Isaías, lá no Antigo Testamento, seja através de João. Mas o que nós vamos hoje estudar é o que nos interessa, de fato, é o Apocalipse de Isaías. E a gente vai compreender exatamente o que foi que o Senhor Deus, qual a intenção do Senhor Deus em revelar parte da sua vontade, parte dos seus planos para os últimos dias, para o seu servo, o profeta Isaías. Iniciando aqui exatamente o estudo da lição, o primeiro tópico que nós vamos ter é exatamente o julgamento das nações. E o primeiro subtópico aqui, ele tem por título a destruição da terra. O texto base encontra-se em Isaías, no capítulo 24, versículo 1, que diz assim: Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície e lhe dispersar os moradores. Olha só que coisa interessante. O Apocalipse de Isaías, apesar de toda aquela digressão que nós fizemos ali ainda há pouco, para explicar que Apocalipse significa revelação e não propriamente dito catástrofe, hecatombe, enfim, mas ele já começa com um anúncio tenebroso. Ou seja, se eu e você fazemos parte da terra, esse assunto nos interessa um bocado. Por quê? Porque nós temos logo aqui, olha, o Senhor vai devastar, o Senhor vai desolar a terra e vai transtornar. Olha que verbos fortes, olha que palavras, né, que verbos realmente ditos fortes que o profeta vai utilizar aqui para descrever as ações do Senhor. Vejam bem, essa tônica pesada, iniciada ali no capítulo 24, ela é exatamente eficaz para descrever que todas as pessoas estão abarcadas nesse juízo a ser exercido por Deus. Ou seja, não importa a classe social, não importa exatamente o nível intelectual, ou financeiro, ou psicológico, ou sociológico, não importa o nível de idade que as pessoas estão, de certa forma, ocupando, quando o juízo do Senhor chegar, ele será igual para todos. Em outras palavras, quem estiver na frente desse juízo será condenado, né? Ou seja, imagine só essa cena. O profeta Isaías, ele observa o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele Deus implacável, o Deus poderoso em batalha, o Deus que já havia se revelado desde o princípio ali a Adão, havia se revelado aos patriarcas, havia se revelado a Moisés, o grande legislador, a Davi, enfim, agora o profeta Isaías observa esse Deus que tem feito maravilhas a Israel, destruindo a terra toda. Imagina só, isso sim, que visão aterradora nós vamos ter. Só que isso daí é interessante que nós venhamos a compreender. Agora observe, não a devastação somente, mas o sentido da revelação. Por que Deus está revelando isso ao profeta?
Por que que Isaías está compreendendo essas coisas? Logo de início, a gente precisa compreender, tá, que apesar de Deus estar tratando com Israel, com Judá, com os descendentes de Éber, com os descendentes de Abraão, especificamente ali com aquelas pessoas com a qual o Senhor Deus fez um pacto específico, e essas pessoas o estão agora desonrando, quebrando o pacto, quebrando a aliança que foi celebrada entre eles. O problema é muito maior. Não se trata apenas de um povo que está sendo ingrato a Deus. O problema aqui é o pecado. Então, de maneira geral, esse primeiro versículo ele serve para demonstrar que não importa quem seja eu, quem seja você, quem seja o seu aluno que vai receber essa aula, quem seja a pessoa que eventualmente vai ter contato com o livro de Isaías, todos nós pecamos. E exatamente por isso somos réus de um juízo iminente. Um juízo que está vindo, né? E ele vem sobre toda a carne, vem sobre toda a terra. E aí observa só o seguinte, o segundo subtópico, ele vai falar acerca da violação da aliança. Olha só que coisa interessante, tá? O versículo 5 do capítulo 24, ele diz assim, na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Paulo, quando ele vai escrever aos Romanos, ele fala acerca de algumas coisas muito interessantes logo no primeiro capítulo. E ele fala duas coisas que se coadunam muito bem com isso aqui. A primeira de todas é que nós somos indesculpáveis. Por quê? Porque o Senhor Deus, ele anuncia a sua existência no firmamento. Ele anuncia a sua existência na natureza. E justamente por conta dele anunciar essa existência, independente de nós termos ou não acesso à Escritura, nós deveríamos, pelo menos é isso aqui que o texto está sugerindo, nós deveríamos zelar, ainda que nunca tivéssemos conhecimento da existência, por exemplo, de Jesus ou da legislação entregue a Moisés. Nós deveríamos zelar por estatutos que são inatos, são inerentes à nossa condição humana. Mas ainda assim, nós insistimos em pecar. O pecado, apesar dele ser muito natural, ele ser praticado com muita naturalidade por mim e por você, o que dá a entender o texto aqui é exatamente que esse pecado ele é antinatural e tem condições de, mesmo a gente num estágio de, eu não digo inocência, mas de ignorância, compreendermos na mente ignorante que porventura tenhamos, antes de conhecer o Senhor Deus, antes de conhecer a sua palavra, que existem estatutos e leis inerentes a nós, inerentes à nossa condição humana, que precisam ser respeitados. E o desrespeito a esses estatutos causa exatamente a necessidade de um julgamento. E aí é muito interessante você compreender que, por exemplo, sociologicamente falando, não há uma sociedade no mundo inteiro que não respeite o valor vida. Apesar de que cada sociedade vai entender o valor vida de uma forma, eu vou dar um exemplo. A sociedade brasileira, pelo menos a nível de Constituição, ela respeita muito o valor vida, é tanto que ela não institui no processo penal regular a pena de morte. Ela só institui essa possibilidade no caso de guerra declarada. Ou seja, uma espionagem, o Brasil está em guerra com outro lugar, e, enfim, tem uma espionagem ali e existe um procedimento específico que pode regulamentar uma pena de morte no Brasil. Fora disso, não. Em compensação, em outros lugares, Estados Unidos ou até mesmo ali no Oriente Médio, a pena de morte ela já faz parte ali de um processo penal regular. Qualquer cidadão que cometer determinados crimes específicos em determinadas localidades, eles são alvos da pena de morte. Mas toda a sociedade tem a primazia do direito à vida. E exatamente esse tipo de situação é que vai respaldar a conclusão de que todo mundo tem condição de observar a existência do pecado em si mesmo, ainda que não conheça ao Senhor Jesus Cristo. E exatamente por isso, a violação da aliança com Deus não está presente somente em Israel e em Judá,
está presente na população humana inteira. Chega a mim e você, que nunca tivemos contato com parentesco judaico ou abraâmico ou hebreu. Exatamente por conta desse problema que é da humanidade, vai dizer o versículo 6, e aqui a gente já entra no terceiro subtópico, que é o efeito do juízo. Versículo 6, por quê? Porque toda a humanidade transgrediu, por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Vejam bem, olha que coisa interessante, tá? Porque eu e você pecamos, a terra está contaminada. Porque eu e você transgredimos as legislações divinas, os decretos eternos, a maldição está consumindo a terra. Sabe o mal que está se abatendo sobre a terra? Sabe os males que a gente olha e diz, meu Deus, mas por que isso? Sabia que eu e você somos culpados? Direto ou indiretamente? Diretamente pelos males que eu e você causamos contra o próximo. Indiretamente porque os nossos pecados estão deteriorando a terra. A terra ela não foi criada para abrigar pecado e tampouco pecadores. Ela foi criada para ser justa, perfeita. Mas os nossos pecados estão deteriorando esse mundo. Isso talvez seja interessante para da próxima vez que você pensar em levantar a voz, querendo, por exemplo, desejar a morte de alguém que lhe fez algum mal, você talvez deva pôr a mão na consciência e lembrar que nós também temos culpa nisso daí. A natureza ela está gemendo. E infelizmente para mim e para você, o juízo de Deus ele está às portas. Tá? Infelizmente, entre aspas, a gente já vai ver o restante. E olha, observa só, que esse texto de Isaías, ele tem correspondências exatamente com, por exemplo, o Apocalipse de João. Justamente por quê? Porque Deus ele está agindo aqui de uma maneira terrível, de uma maneira catastrófica para os seres humanos, porém a intenção dele é boa. Qual que é a intenção? É purificar a terra. A terra necessita de um expurgo, a terra necessita de purificação. E olha que problema, sabe? Olha que coisa interessante. A gente está agindo na terra, segundo esse texto aqui, como vírus. Não como seres humanos, mas como organismos virais. O que são os organismos virais? O vírus, ele fica em colônias, ele ataca um ser vivo e ele destrói, consome todos os recursos daquele ser vivo até que ele o mata. E aí, se não houver ali uma purificação daquele ser com antibióticos, com remédios específicos, aquele ser vai morrer. E é exatamente nesse sentido que a terra ela clama por essa purificação. Essa necessidade de se abster do pecado humano que eu e você diariamente lançamos sobre a terra. Então, esse capítulo 24, versículo 6, ele é extremamente importante para nos esclarecer o quão sério é o pecado e quão sérias são as suas consequências, não apenas para nós, mas para o mundo, para o ambiente em que estamos vivendo. E aqui nós encerramos o primeiro tópico. Iniciando o segundo tópico, nós temos aqui especificamente falando acerca da restauração de Sião e ressurreição. Note que o livro do profeta Isaías ele é fantástico, porque ele sempre observa a seguinte lógica. Ele expõe o pecado, anuncia o juízo, e em seguida vem o evangelho, ou seja, vem a boa nova, a boa notícia. E aqui no Apocalipse de Isaías não é diferente, meu irmão. Note que ainda no capítulo 4, apesar de todos os impropérios que vão se abalar sobre a terra, apesar de todas as catástrofes, aquelas hecatombes que a gente observa aqui, desolações, ruínas, o profeta ele já anuncia a alegria dos justos. E logo em seguida ele fala da ruína dos transgressores.
Quando finaliza aqui o capítulo 24, nós damos início aqui a 2 capítulos, que eles são capítulos que vão falar especificamente acerca da alegria da salvação. A partir do versículo 25, ele está deixando para trás as catástrofes e começa a, a louvar ao Senhor, a entoar cânticos por conta da misericórdia divina e justamente incentivando para que o povo venha justamente a confiar no Senhor Deus. Aí observemos aqui o seguinte, se no capítulo 24 há desolação e ruína, a partir do capítulo 25 há uma mensagem de restauração e de esperança. Nós temos aqui o Cântico dos Remidos. O versículo 1 do capítulo 25 diz assim: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Aí olha só que coisa interessante. Irmãos, o Senhor Deus, Ele não tem o homem por inocente, porque Ele não faz nada sem dantes avisar seu povo. Esse primeiro versículo ele é fantástico no sentido de reconhecer que os juízos de Deus sempre são cumprimentos de marcos antigos que Ele deixou. São sempre cumprimentos de avisos que foram anunciados quase que desde a eternidade, desde a criação humana, esses avisos estão sendo apresentados ao homem e estão sendo solenemente ignorados dia após dia. E por que é interessante a gente observar? Porque quem está cantando isso aqui são exatamente aquelas pessoas que foram redimidas, né? Justamente por quê? Porque Isaías ele está se identificando com essas pessoas. Em outras palavras, olha, o Senhor Deus ele tem todo o direito, entre aspas, né? Entre aspas não, sem aspa nenhuma. O Senhor Deus tem todo o direito de destruir a humanidade por completo, mas ainda assim ele tem misericórdia e resolve salvar alguns. Ele resolve usar de misericórdia. Tá? E essa misericórdia vem exatamente esclarecer a mim e a você que, por exemplo, o Senhor Deus é fiel ao mesmo tempo que é justo, é misericordioso, ao mesmo tempo que ele não está brincando de ser Deus. Deus, ele está para ser Deus, para glorificar o seu próprio nome, para exercer juízo, mas antes do exercício do juízo, o Senhor Deus sempre alerta, sempre há misericórdia. E esse versículo primeiro ele é fantástico justamente no sentido de nos lembrar isso. E vejam bem o seguinte, esse engrandecimento do Senhor, ele é justamente no sentido também de reconhecer que o Senhor Deus, ele não está fazendo todas essas coisas apenas para se divertir com a desgraça humana. Não, ele está fazendo aquilo ali no sentido de derrotar o mal. E olha que coisa interessante. Às vezes a gente se pega repetindo alguns mantras evangélicos que, apesar deles serem verdades, eles acabam sendo interpretados por nós de outra forma. Olha, quer ver uma coisa? Olha, Deus, ele abomina o pecado, mas ama o pecador. Isso daí é verdade. Contudo, nós precisamos compreender que Deus, ele, quando odeia o pecado e nós insistimos em nos continuar ao lado do pecado, nós estamos nos tornando alvo da ira de Deus. Isso aqui é muito claro. Isso está ao longo de toda a Escritura. Se não fosse assim, ora, seria muito tranquilo. Deus abomina o pecado e ama o pecador, então eu vou viver uma vida de pecado. Quando eu morrer, o Senhor Deus tira o pecado de mim e destrói o pecado, e eu estou numa tranquilidade. Não é assim. Todas as vezes que eu escolho ficar contra Deus, eu sou alvo da ira dele. E é exatamente por isso que o Senhor Deus, ele destrói os homens. Ele está destruindo o mal. Se o homem resolveu ficar do lado do mal, infelizmente, ele acabou de selar o próprio destino. E aí, vejam bem, olha que coisa interessante.
O versículo posterior ele vai dizer assim, olha, porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é cidade, e jamais será reedificada. Olha que coisa legal aqui. Os gemidos, eles estão cantando por conta das desgraças que o Senhor Deus operou sobre a terra. Sabe por quê, querido? Porque eu e você, quando observamos que o Senhor Deus está no seu direito de exercer juízo, e ainda assim observamos que o Senhor Deus resolve exercer misericórdia para conosco, o único caminho que nós temos aqui é adorar, é glorificar a Deus pelos seus feitos. Sabe por quê? Porque nós nos damos conta de que os feitos do Senhor são no sentido de erradicar o mal. Os juízos são perfeitos. Eles são insondáveis. Os caminhos de Deus são absolutamente insondáveis. E justamente por isso é que os remidos, ao compreenderem a totalidade e se verem alvo da misericórdia, apesar da ira enorme que foi abalada sobre o mundo, eles cantam dessa forma. O comentarista ele traz um ponto muito interessante. Essas cidades às quais os remidos estão se referindo aqui, elas são justamente aquelas cidades que oprimiam, naquela realidade ali, o povo de Israel, o povo de Judá, tá? Porém, além dela retratar exatamente essas cidades, por exemplo, Nínive, Tiro e etc., ela também pode apresentar organizações humanas opostas aos planos divinos. E isso desde a Torre de Babel até os dias atuais. O segundo subtópico aqui deste segundo tópico, ele fala acerca do banquete em Sião. Esse versículo é fantástico, preste atenção. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Olha aqui a linguagem que o profeta está utilizando aqui. Ele está falando de um banquete enorme. Olha, acabou a desgraça sobre o mundo. O mundo ele já foi alvo da destruição. O pecado do mundo já foi purificado. Agora o Senhor Deus ele oferece uma festa. Isso é fantástico porque observa que, na verdade, a natureza de Deus é uma natureza muito festeira. Ele exerce o juízo porque é santo. Lembre-se de Isaías 6, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, a sua terra enche a sua glória enche a terra. Mas o que ele gosta mesmo é de fazer festa. O nosso Deus é um Deus festeiro. Ele exerce juízo porque tem que exercer, mas o que ele gosta mesmo é de dar banquete. E não é qualquer banquete. Imagine aquele cordeiro bem cevado, que quando você termina de cortar, você tem que comer quente, senão a carne enceba, porque é muito gorduroso. Aquele vinho velho, quanto mais velho o vinho vai ficando, ele vai apurando mais. A fermentação vai deixando o vinho mais gostoso. Quando você bebe o vinho velho, você sente a diferença, ele não é tão forte quanto o novo, ele relaxa o corpo, é algo prazeroso de beber, é algo prazeroso de degustar. O vinho, a comida gordurosa, tudo isso é o que é comparado à festa posterior a essa desolação. Sabe o que Isaías está deixando bem claro aqui? É que o Senhor Deus ele tem interesse em saciar a minha alma, a tua alma, a alma dos remidos. Olha que coisa interessante a gente observar que o Senhor Deus, logo após a destruição, os remidos começam a cantar, começam a louvar, engrandecer o seu nome, aí o Senhor aí vem e diz, olha, tá aqui, eu vou saciar vocês. Sabe o problema que ocorreu ali na desolação do mundo? Vocês vão esquecer, porque eu vou dar a vocês coisas suficientes para que vocês fiquem com a alma farta, com a alma desnecessitada de qualquer outra coisa, inclusive dos pecados. Aí olha só que interessante. O Senhor Deus, nesse banquete, fica anunciado que o Senhor Deus ele vai libertar o homem de algumas coisas. Vai dizer aqui o comentarista, ele trará a libertação da fome e da sede. Por quê? Porque ele vai servir vinho e vai servir carnes gordas ao ser humano.
Ele também vai libertar o homem da ignorância. Veja comigo aqui o versículo 7. Deus destruirá neste monte a cobertura que envolve os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Sabe aquelas coisas, aquele entendimento que cega a nossa mente para compreender os planos de Deus? Deus, ele vai retirar de nós. O que mais? O Senhor Deus, além da fome, da sede, da ignorância, ele vai retirar a morte e a tristeza. Olha só que coisa interessante, versículo 8. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Além disso, o Senhor Deus, ele vai acabar com as maldições. Olha, e o que mais? Além disso, ele tirará de toda a terra o opróbrio, a vergonha do seu povo. Por quê? Porque o Senhor falou. Sabe por que Deus vai fazer isso? Porque ele falou. Ele é fiel a si próprio, ele é fiel à sua palavra. Ele falou, e porque ele falou, ele vai cumprir. Deus, ele não deve satisfação a mim e a você. Deus, ele faz o que ele quer, quando ele quer. E é exatamente porque ele quer, ele anuncia ao profeta Isaías, ele revela ao profeta Isaías o que ele vai fazer depois de purificar a terra do pecado. E olha só que coisa interessante. Apesar de Israel ser o alvo primordial dessa profecia, nós vemos exatamente a repetição dela onde? No Apocalipse de João. E Deus enxugará dos vossos olhos toda lágrima, e já não haverá mais choro, nem dor, nem morte. Por quê? Porque as primeiras coisas são passadas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Finalmente, a derrota da morte. Versículo 8, nós acabamos de ler. Vamos reler aqui. Tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas dos rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio, a vergonha do seu povo. Por quê? Porque o Senhor falou. A finalização desse cântico é fantástica. Essa estrofe aqui, ela é fantástica. Justamente porque a visão do Apocalipse, você precisa compreender que ela não termina na desgraça. A gente fica com medo das visões do Apocalipse à toa, sabe por quê? Porque o medo quem deve sentir é quem está em oposição ao Senhor Deus. Se você e eu estamos em humildade, buscando ao Senhor, pedindo a Deus que nos conserve no seu amor, pedindo a Deus que envie o Espírito Santo diariamente a nós, a fim de que nos mantenha o penhor da nossa herança, a fim de que nos mantenha em santidade, em comunhão com Deus. A gente não precisa ficar amedrontado, atemorizado. Pelo contrário, a gente precisa ficar ansioso, porque exatamente é aí que reside a nossa esperança. É quando o Senhor Deus, ele vai derrotar a morte. É quando nós vamos zombar da morte. É quando nós vamos perguntar: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó inferno, teu aguilhão? Se o aguilhão da morte é o pecado, o aguilhão do inferno é o pecado, ora que maravilha! Já não existirá mais isso. E exatamente aqui nós vamos encerrar esse terceiro subtópico, compreendendo que nós precisamos orar, ansiar pelo dia do Senhor, ansiar pela vinda do Senhor, porque quando esta vinda chegar, o plano da salvação estará finalmente concretizado. É aí que o Senhor Jesus se dobrará ao Pai e nos entregará, a fim de que Deus seja tudo em todos, para a glória do seu nome. Chegamos finalmente ao último tópico. E esse último tópico ele tem por título A Vitória Final de Deus. Esse último tópico ele vai abranger o capítulo 26 e o capítulo 27 do livro do profeta Isaías. E aí, olha só que coisa interessante. Esses dois capítulos eles vão exatamente concluir essa visão das coisas futuras, no caso do Apocalipse de Isaías, e eles concluem com duas coisas bem óbvias. A primeira, mais óbvia de todas: a vitória de Deus sobre todas as coisas que se lhe opõem, que julgam ser suficientes para opor-se ao Criador do Universo.
E a segunda é justamente a restauração de Israel. O primeiro subtópico ele vai falar acerca aqui da salvação dos justos. Aí tem uma curiosidade que é muito interessante você compreender. O capítulo 26, versículos 3 e 4 dizem assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Aí agora vem: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Irmão, preste atenção aqui numa coisa interessante. Toda a escritura bíblica, ela parece fazer alusão à água em determinados aspectos, em determinadas passagens, como talvez ali uma aliada do mal. Observe que inicialmente o Espírito de Deus, lá em Gênesis, ele paira sobre a face do abismo. Normalmente ali quando o Senhor Deus está conduzindo o seu povo por Moisés ali através do deserto, os grandes problemas eles têm a ver ali com a água, o Mar Vermelho, Mara, que a água é amarga, é a falta da água para descedentar o povo. Posteriormente, nós temos ali na parábola proferida por Jesus das duas casas, é a chuva forte que manda torrentes de águas que derrubam uma casa. O Senhor Jesus ele manda que os ventos se acalmem e o mar lhe obedecem. E por que é interessante você compreender? Porque o texto aqui, quando o profeta ele está dizendo que o Senhor, Deus é uma rocha eterna, a ideia aqui é uma tempestade vindo aniquilar o mundo, mas ainda assim o Senhor Deus postando-se como a salvação, como a pedra de salvação, que não pode ser mexida e nem tocada, que está ali antes de qualquer mal, é eterno. O mal ele vem e vai, a tempestade passa, mas a rocha é eterna. Está lá desde antes e ficará depois. É essa a intenção aqui. E olha só que interessante, é que esse cântico ali do capítulo 26 vai exatamente exaltar a Deus, celebrando a confiança dos justos, dos justificados, né? Ou seja, apesar de todo o mal que vai se abater sobre o mundo, ainda assim o Senhor Deus é suficiente para livrar o mundo do mal, apesar daquelas descrições absurdas que existem ali no livro do profeta Isaías, ainda assim o Senhor Deus é suficientemente capaz de nos proporcionar escape. O comentarista ele encerra esse subtópico dizendo assim: convictos de que Deus cumprirá o seu propósito redentor, os santos irromperão em louvor e adoração. Nós precisamos compreender que apesar de todo o mal existente na terra, o Senhor Deus um dia o derrotará. Todo o mal que está sendo feito contra nós, e principalmente por nós, será derrotado por Deus. E volto a dizer, essa é aí que reside a nossa esperança, essa é a nossa esperança. O segundo subtópico fala acerca da derrota do dragão e da serpente. O capítulo 27 ele inicia-se dessa forma. O versículo 1 diz assim: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão, serpente veloz, e o dragão, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Olha, observa essa coisa interessante. Aqui a gente está falando de todas as formas de oposição a Deus no espaço-tempo terrestre, espaço-tempo material terrestre, tá? Seja nos ares, e aqui os ares está representando exatamente aqui pela serpente, está sendo representado pela serpente veloz, a terra pela serpente sinuosa, e o monstro que está no mar seriam os problemas aquáticos, as oposições a Deus que residem na água, né? Forças sobrenaturais, espirituais e etc. E é maravilhoso a gente observar que Deus ele é suficiente para derrubar tudo isso, porque a espada do Senhor ela é dura, grande e forte.
Exatamente, ela é suficientemente, é uma espada que ela tem 3 características suficientemente aptas a fazer frente e derrotar as 3 formas de aparição do dragão. E aqui, o dragão é a palavra utilizada para traduzir Leviatã. Você lembra lá que nós estudamos ano passado o livro de Jó? E olha só que coisa interessante, né? Jó, ele refere-se por 2 vezes, ele refere-se por uma vez ao Leviatã, onde ele deseja, pois que o Leviatã tivesse comido, engolido a noite em que eu nasci, que o dia que eu nasci fosse comido, a noite que eu nasci fosse comido pelo Leviatã. E depois o próprio Senhor, ele pergunta, ei, Jó, vem cá, queridão, por algum acaso tu pode controlar o Leviatã? Por quê? Porque o Leviatã, ele era exatamente, era um termo utilizado para designar as feras, quer mitológicas ou não. Por exemplo, alguns vão dizer que aquele crocodilo do Nilo, que é um animal ali da África, né, e presente ali naqueles rios, enfim, ele seria também uma espécie de Leviatã. Outros já vão falar que o Leviatã, na verdade, seria uma besta mitológica, um animal de dimensões assim impressionantes, pré-histórico, algo que você e eu nem conseguiríamos mensurar. Tamanha era a sua grandeza, grandiosidade. E o Senhor Deus, ele é suficientemente capaz de derrotar esse animal que tanto causava medo aos hebreus. O Senhor Deus, querido, ele é suficientemente capaz para derrotar a antiga serpente lá do Éden, Satanás, que é revelado ali em Apocalipse. Assim como ele é suficientemente capaz para derrotar os males que assolam a minha vida e a sua. O nosso Deus, ele é capaz de tudo isso, porque ele é forte em poder, ele é o poder, dele emana todo o poder que existe são arremedos da força do nosso Deus. Finalmente, o último subtópico nós temos aqui a restauração de Israel. Naquele dia se tocará uma grande trombeta. 27:13. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que fogem desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Isso aqui é uma descrição de como o Senhor Deus vai tratar o seu povo. Assim como o banquete é uma descrição de que o Senhor Deus, ele quer fazer aliança, ele quer fazer uma festa fenomenal com todos os povos, independente de raça, tribo e língua. Da mesma forma aqui, é a maneira que Deus usa para revelar ao profeta Isaías e através do profeta Isaías que ele quer fazer para restaurar o seu povo. Ele quer unir, ele quer juntar o seu povo desterrado por todas as partes do globo, a fim de que ele venha adorar o Senhor. Isso tudo, veja bem, é após a derrota final dos inimigos de Deus. O Senhor Deus, ele tem interesse, eu volto a dizer, de salvar o seu povo, de amar, demonstrar amor pelo seu povo. E esse versículo que nós acabamos de ler é exatamente o encerramento do capítulo 27. E aí, observa só, depois do Senhor Deus derrotar os seus inimigos, depois de tudo isso, o Senhor Deus ele vai descrever a restauração de Israel como uma vinha. E aí lá no versículo 2, ele diz assim mesmo, lá do capítulo 27, ele diz assim, naquele dia dirá o Senhor, cantai a vinha deliciosa. Olha só que maravilha. Olha como Deus ele se alegra. O vinho, nós sabemos, é proibido a nós nos embriagarmos com vinho. Isso daí é algo que está tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Contudo, o vinho em moderação, ele serve também para simbolizar a alegria.
Ou seja, o Senhor Deus, ele tem interesse de transformar, de restaurar Israel, não para ser um cutelo para ferir o mundo, mas sim para ser alegria, para produzir alegria. Assim também, nós, como igreja do Senhor, precisamos exatamente o quê? Agirmos, não apenas no porvir, mas desde já, agirmos como fonte de alegria do mundo. De que forma? O Sermão do Monte aí está cheio, as beatitudes estão cheias de coisas para nós nos preocuparmos a fim de mudarmos o sabor do mundo, gerarmos alegria por onde quer que passemos. Embora isso muitas vezes vá resultar para nós em problemas sérios contra o mundo, por conta exatamente dessa aversão que o mundo tem ao Evangelho. Contudo, ainda assim, nós precisamos nos comportar exatamente da forma que o Senhor Deus espera que nos comportemos. E aí, observa bem, essa restauração ela faz parte do plano final de Deus. E o comentarista ele fala uma coisa muito interessante aqui, tá? É que o capítulo termina com a promessa de que Deus ele reunirá o seu povo dos cantos mais distantes da terra, tá? Trazendo Israel de volta para onde? Para a terra prometida. Lembre-se do que nós falamos, o Senhor Deus é um Deus de aliança. O Senhor Deus ele tem interesse em manter a sua promessa. Apesar de todos os nossos males, de todas as nossas faltas para com o Senhor Deus, ele ainda assim tem interesse em manter a sua promessa. E isso daí reforça exatamente o caráter de Deus. Isso faz parte do caráter dele. Agora, uma coisa muito interessante que precisa ser observada está lá no versículo 9. Quando é que todas essas coisas boas acontecerão? O versículo 9 diz assim: portanto, com isto será expiada a culpa de Jacó. Ah, veja, o profeta ele diz assim mesmo: olha, porventura feriu o Senhor Israel como aqueles que o feriram? Ou o matou assim como aqueles que o mataram? Com show e exílio trataste, com forte sopro expulsaste no dia do vento oriental. Em outras palavras, o Senhor Deus está aqui anunciando que existe uma diferença de tratamento entre aqueles que estão condenados à perdição e aqueles com os quais o Senhor deseja simplesmente purificar. A Síria foi destruída, a Babilônia já não existe. Mas Israel, o Senhor destruiu por completo? Claro que não. E exatamente aqui no versículo 9 vai dizer assim, olha, portanto com isto será expiada a culpa de Jacó, e este é o fruto do perdão do seu pecado. Quando? Quando o Senhor fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços. Não ficarão em pé os postes ídolos e os altares de incenso. Sabe o que isso daí significa? Que, apesar de toda a boa vontade de Deus em manter a sua palavra, apesar de toda a diferença que existe entre o tratamento dos perdidos e o tratamento dos cristãos, dos eleitos em Cristo. E aqui a gente está falando, é claro, da eleição na base bíblica, tá? Na base de Romanos, da forma como nós colocamos, precedida pelo dantes conhecer de Deus. Apesar de tudo isso daí, sabe quando é que essas coisas boas, essas restaurações começam a ocorrer? Quando nós retiramos do nosso meio a idolatria. Quando os ídolos do nosso coração são quebrados. É exatamente aí que ocorre a restauração. Povo nenhum é restaurado, homem nenhum é restaurado por Deus plenamente, sem dantes abdicar dos ídolos que permeiam o seu coração. O grande problema de Israel, um dos grandes problemas de Israel era exatamente a idolatria. O grande problema, o que inicia a perdição de Israel é a idolatria. É colocar outros deuses no lugar do Senhor Deus. Esse é o grande problema da humanidade, ter outros deuses que não o Senhor Deus. Talvez hoje você, o seu aluno, eu mesmo, a gente esteja necessitando da restauração de determinadas áreas da nossa vida. Saibamos, pois, que essa restauração ela só poderá ser plenamente operada
quando nós abandonarmos os ídolos que permeiam o nosso coração. Que ídolo permeia o teu coração? A aplicação pessoal diz assim: o Apocalipse de Isaías nos lembra da seriedade do pecado, do inevitável do juízo e do triunfo final de Cristo em sua vinda gloriosa. Tudo isso aqui é o prenúncio do que há de ocorrer. E quando ocorrer, para a glória de Deus, finalmente a nossa redenção estará operada plenamente. O que inicia no conhecimento prévio termina na glorificação. Como disse Paulo aos Romanos, aos que dantes conheceu, a estes predestinou. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes justificou. E finalmente a estes glorificou. Tudo termina na glorificação para a glória de Deus Pai. Eu quero orar com você. Amado Deus, Pai Celestial, chegamos ao final de mais uma aula. E nós queremos te agradecer neste momento, ó Pai, porque o Senhor resolveu compartilhar conosco, revelar a nós, através do profeta Isaías, algumas coisas das que haverão de acontecer. Nós agradecemos, Senhor, porque apesar de nós merecermos os teus juízos, o Senhor escolheu exercer misericórdia para conosco. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por tudo isto. Ó Pai, agora, Senhor, nós te pedimos, abre o nosso coração a fim de que venhamos a viver de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Ó Pai, nos ajuda a persistirmos no estudo da Tua Palavra, a persistirmos, Senhor, em seguir e prosseguir em Te conhecer, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, professor, professora, aluno, aluna, você que esteve aqui, que nos acompanhou até este momento, se esta aula ela fez alguma diferença, lhe trouxe algum proveito, compartilhe. Além disso, curta, comente, se inscreva no canal, comente aqui embaixo, diga de onde é que você está nos assistindo, a fim de que nós venhamos a interagir. Qualquer dúvida, qualquer coisa, você tem liberdade para fazer algum comentário aqui, que a nossa equipe ela vai, com todo o amor, lhe responder na medida em que o tempo nos proporcionar. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.